Olá, eu sou o Dr. Matheus Balesteiro, neurocirurgião, e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema muito prevalente que muita gente vem no consultório e me pergunta sobre isso, que são os aneurismas cerebrais. Aneurismas cerebrais são problemas, são pequenos defeitos que existem nas artérias do cérebro, né? As artérias são aquelas estruturas que levam o sangue do coração até o cérebro para sustentar ele de oxigênio e de nutrientes que ele precisa para sobreviver. E esses defeitos nas paredes das artérias, eles levam como se fossem dilatações nessas paredes. Imagina um carro, uma comparação, um carro que tem um defeito no pneu e aquela borracha começa a estufar e com o risco de estourar. A mesma coisa acontece, muito parecido, na verdade, com os vasos do cérebro. Os aneurismas, por si só, eles não causam muitos problemas, enquanto eles não romperam. Então, o grande risco do aneurisma cerebral não é a presença dele. É claro que a presença pode dar problema se eles forem muito grandes. Aneurismas maiores que 2, 3 centímetros podem causar compressão de algumas estruturas nobres. Mas o grande problema é quando ocorre o rompimento, a rotura desses aneurismas. Quando esses aneurismas rompem, ocorre uma hemorragia cerebral, um sangramento, que muitas vezes é muito sério, que são as hemorragias subaracnoides, que nós chamamos, né? Essas hemorragias são tão sérias que, mesmo com um adequado tratamento, 1/3 desses pacientes vão morrer antes de chegar no hospital e 1/3 vão ficar com sequelas graves, sequelas neurológicas graves. E só 1/3 desses pacientes que vão ter uma vida plena, que vão ter uma recuperação adequada. Então, aqui fica o primeiro recado de hoje, que a prevenção vai ser muito importante. Os aneurismas cerebrais, eles têm fatores de risco, algumas coisas intrínsecas à pessoa ou que não dependem dela que estão relacionadas a risco para o desenvolvimento dos aneurismas. Nós temos a idade, as pessoas mais velhas, acima de 40, 50 anos, pessoas com pressão arterial alteradas, hipertensas, principalmente as que não têm um controle adequado, tabagismo, o cigarro, ele implica, além de aumento de vários tipos de câncer, praticamente todos também, o risco de aneurismas cerebrais, né? Algumas síndromes genéticas. Outro fator importante é a história familiar. Se você tem algum parente, mais que um parente de primeiro grau com aneurisma cerebral, você tem que investigar. Os aneurismas cerebrais não têm sintomas enquanto eles não rompem, mas pode acontecer se eles tiverem pequenos rompimentos ou se eles crescerem rápido, eles podem dar uma dor de cabeça diferente, por exemplo, no paciente. Ou muitos aneurismas estão perto dos nervos que fazem a movimentação do olho e ajudam na visão. Então, você pode ter alteração na visão, alteração na pupila, que é aquela janelinha que abre ou fecha do olho. Alguns aneurismas muito grandes também podem dar perda de força, mas isso são raros. Como eu falei para vocês, o mais importante são os sintomas de quando ele rompe. E quando ele rompe, os sintomas são graves e muito, muito difíceis de ignorar. O principal é a dor de cabeça. Essa é uma dor de cabeça que os pacientes que já sentiram falam que é a pior dor de cabeça que eles já sentiram na sua vida. O tratamento dos aneurismas cerebrais tem 2 linhas principais. É o tratamento que é a cirurgia, uma cirurgia que chama craniotomia para clipagem de aneurisma, em que o neurocirurgião ele faz uma incisão, retira o osso, disseca e descola o cérebro até encontrar aquele aneurisma e coloca um clipe, como se fosse um microprendedor para excluir ele da circulação e evitar aquele sangue. Ou se ele já sangrou, evitar que ele ressangue, né? E o outro são os procedimentos endovasculares, né? Em que uma artéria canalizada, normalmente na virilha ou no braço, para chegar com o catéter até o cérebro e tentar fechar o aneurisma por dentro, encher ele de umas molas, que nós chamamos, né? Bem parecido com aqueles procedimentos que fazem para o coração, quando a pessoa tem um infarto, que tenta abrir a artéria do coração. Nesse caso, você está fechando o aneurisma. Mas o acesso é bem parecido, né? Que é por dentro da artéria e não por fora, como acontece com a craniotomia, né? Além disso, se a pessoa teve uma hemorragia, que é muito grave, ela tem que fazer o tratamento para aquela hemorragia. Os aneurismas cerebrais, eles podem causar doenças muito graves, que são as hemorragias subaracnoides, e que o tratamento envolve duas modalidades, que é a cirurgia aberta e o tratamento endovascular. De qualquer forma, fica aí a dica dos fatores de risco e a prevenção dos aneurismas cerebrais. E lembrar que se você tem mais de um parente de primeiro grau com aneurisma cerebral, é bom você investigar com um especialista. Outra dica é entrar em contato e dar uma olhada no blog e no site do meu amigo Lucas Bonadil, que fala bastante sobre os aneurismas cerebrais, que ele é um especialista nesse assunto. Muito obrigado, pessoal.
Compartilhem esse conteúdo, curtam, nos sigam aí nas redes sociais. Até a próxima!